Vamos ouvir a voz de Deus? Vamos para a mensagem? Tem como tema a importância de cuidar das emoções, é a parte 7. É a última mensagem desta série. Que Deus tem nos falado, que tem nos ensinado. E que você preste muita atenção naquilo que Deus vai falar. Porque Deus deseja uma vida sadia, uma vida sã, uma vida perfeita. E se as minhas emoções não são sadias, se as minhas emoções não são curadas, se são doentes, a minha vida não será uma vida sã, perfeita. Porque a doença da alma, ela manifesta no meu físico, ela manifesta no meu corpo. Então, doenças da alma aparecem no físico. Então, muitas pessoas hoje vivem doentes no seu físico e às vezes nem descobrem o que é, porque a alma está doente, a alma está ferida. Amém? Então, nós precisamos entender, nós precisamos compreender estas verdades de Deus que contribuem para a nossa vida abundante. Amém? Nós sabemos que o Senhor Jesus já levou sobre si todas as nossas enfermidades. Pelas suas pisaduras nós somos sarados. Porém, há ensinamentos para que nós venhamos evitar o mal na nossa vida. Evitar o mal. Então, palavra de Deus no telão. Me tiraram aqui o meu suporte, mas eu vou ali pelo telão ali. Salmo 43, versículo 5, diz a palavra do Senhor: Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele, meu auxílio e Deus meu. Vou ler novamente. Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei a Ele, meu auxílio e Deus meu. Senhor Jesus, feche teus olhos, curve tua cabeça. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Deus de amor, Deus de bondade, Deus de toda graça, o Deus que nos salvou. Senhor, nos rendemos a Ti, com toda a submissão, temor e santo tremor, para ouvirmos a partir de agora a Tua voz e crescermos no Teu conhecimento, Jesus. Para que de fato venhamos com o nosso viver honrar o Teu sacrifício a nosso favor. Para que de fato, Jesus, as Tuas bênçãos se manifestem em nossa vida por completo, em todas as áreas da nossa vida. No nosso matrimônio, no nosso casamento, na nossa vida familiar, nos nossos relacionamentos, nosso relacionamento entre parentes, amigos, na nossa vida financeira, nossa vida material, a nossa vida profissional, Senhor. Jesus, que todas as Tuas bênçãos apareçam, se manifestem sobre a nossa vida. Aqueles, ó Jesus, que o Senhor já separou para um chamado ministerial, que se manifeste com excelência, com glória, que haja a alegria no servir a Ti, que haja alegria, Senhor, no viver para Ti, glorificando o Teu nome com o próprio corpo. O homem no seu chamado, a mulher no seu chamado, sendo a submissa à missão do seu marido, sendo ajudadora, sendo companheira, o seu marido a amando
como Cristo amou a igreja, o seu marido, tratando-a como a parte mais frágil, a respeitando como deve ser respeitada. Jesus, nós queremos viver o Evangelho, Senhor. Nós queremos, de fato, ser testemunhas do Teu poder nesta terra. Nós queremos, de fato, Senhor, ser a carta viva do Deus vivente nesta terra. Aquilo que o Senhor escreve em nós a cada dia, aquilo que o Senhor escreve através de nós, por cada ensinamento, por cada culto, por cada mensagem, por cada série de mensagem. Senhor, nós te agradecemos, Pai, por tudo que o Senhor tem feito em nosso favor. E nesta hora, eu lhe peço, Jesus, com toda a humildade, porque eu entendo perfeitamente, Jesus, que sem Ti eu não sou nada. Sem Ti eu nada posso fazer. Eu dependo totalmente de Ti, da Tua graça e da Tua misericórdia, para falar aos Teus filhos nesta noite, para falar à Tua igreja em Teu nome nesta noite. Por isso eu te peço que as minhas palavras sejam as Tuas palavras, que a minha boca seja a Tua boca, para edificar a Tua igreja, para abençoar os Teus filhos e dar a eles a direção do reto caminho, para o Teu louvor, Tua honra e Tua glória. Em nome de Jesus é que eu oro e te agradeço. Amém? E todo o povo de Deus diga amém, amém e amém. A Jesus toda a glória. A Jesus toda a glória. Aleluia. Obrigado, meu amado, abençoado filho Vinícius, minha amada, querida e linda esposa, bendita pastora Daniele, meus irmãos amados, amados de Deus e amados meus, povo escolhido de Deus, povo que é a propriedade exclusiva do Senhor, santos preciosos nesta terra, porque foram santificados pelo sangue de Jesus Cristo, aqueles que nasceram de novo e que são uma nova criatura, que vivem em novidade de vida, recebendo do Senhor Jesus a cada dia os ensinamentos, a educação, a orientação pela sua graça maravilhosa que nos alcançou e nos salvou. Amados, a vontade de Deus para a nossa vida é boa. Diga para quem está do seu lado, com todo o respeito, com todo amor, diga: a vontade de Deus para a tua vida é boa. É boa, é agradável e é perfeita. O plano de Deus para cada um de nós, ele é perfeito. O Senhor não tem para nenhum de nós vida destruída, vida infeliz, vida triste, vida frustrada, vida derrotada. O Senhor, nosso Deus, não tem isso para nós. O Senhor deseja ver eu e você vivendo de modo triunfante, de modo vitorioso em todas as coisas. Porque por meio dele nós somos mais que vencedores em todas as coisas. E isso eu preciso entender, eu preciso aceitar na minha mente. Porque o inimigo de nossas almas, ele luta contra, ele tenta fazer com que eu e você acredite o contrário. Que nós nascemos para sofrer, que nós não somos merecedores de nada, que a minha família sofreu, agora eu tenho que sofrer também. O inimigo quer que isso fique instalado na nossa mente. Mas a verdade é que Jesus, naquela cruz, ele nos deu vida, e vida em abundância. Então, uma vida em abundância, amados, ouça,
é uma vida feliz. É um casamento feliz. É um relacionamento entre marido e mulher prazeroso. Onde o marido alegra o coração da esposa, onde a esposa alegra o coração do marido, onde os dois de fato vivem como uma só carne diante do Senhor. E eles têm a bênção de Deus em seu matrimônio. Porque o casamento é de Deus, família é propósito de Deus. Mas se eu não vivo como família, se eu não vivo como marido que Deus deseja, ou se a minha esposa não vive como a esposa que Deus deseja que ela seja, amados, nós não vamos ter a bênção de Deus no nosso casamento. Até porque a Bíblia diz que quando nós não estamos alinhados na vontade de Deus, as nossas orações são interrompidas. Então ela bate no teto e volta. Não adianta nem eu querer orar, pedir alguma coisa a Deus, que Deus não vai responder, não vai ouvir, não vai agir a meu favor. Então ele diz, primeiro, arruma a tua casa. Primeiro, arruma aquilo que você já sabe que tem que fazer. Então são coisas que, e aquilo que eu preciso fazer, eu preciso buscar em oração. Senhor, me ajuda. Senhor, muda o coração do meu cônjuge. Toca no coração dele. Só que eu não vou ficar também esperando o outro mudar para que eu mude. Amém? Então, eu vou mudar aquilo que eu preciso mudar diante de Deus. E a outra parte, eu vou simplesmente orar e pedir a Deus, porque não é por força. Amém? Ninguém muda por força. Se não for Deus a colocar a mão, se não for Deus a fazer a obra, amado, eu estou aqui porque um dia Deus fez a obra na minha vida. Eu estou aqui hoje pregando a palavra de Jesus para a tua vida porque um dia Cristo fez o impossível na minha vida. E eu louvo a Deus por isso. Eu agradeço todos os dias por esta obra na minha vida. Eu acredito que assim também é com você. Então nós precisamos entender que o inimigo, ele tenta nos atrapalhar. O inimigo tenta confundir a nossa mente. Ele tenta impedir o nosso caminhar neste plano perfeito do Senhor. Então sempre haverá ciladas, sempre haverá artimanhas do inimigo para tentar roubar o nosso foco, para tentar nos tirar deste caminho perfeito. Então, as armas que o inimigo usa, as artimanhas usadas por ele, são as mentiras. Guarde bem isso. Porque o pai da mentira é o diabo. Então ele usa aquilo que lhe é próprio, que são as mentiras. Então, nós estamos falando aqui da importância de cuidar das emoções. Se as minhas emoções não estão curadas, se são doentes, então eu vou ter uma vida totalmente desequilibrada, eu vou ter uma vida triste, uma vida de dor, uma vida de sofrimento, e vou fazer até com que as pessoas à minha volta também sofram. Então, por isso é importante eu viver com as minhas emoções curadas, com as feridas da alma todas saradas. Nós falamos aqui muito a respeito de perdão, amém? De liberar o perdão, de perdoar, de pedir o perdão, principalmente para os filhos, não é? Quando nós erramos com eles, pedir o perdão e dizer para eles por que nós estamos pedindo perdão. Não é simplesmente, você me perdoa. Não, eu tenho que chegar e explicar, olha, por isso você me perdoa. Isso na relação de filhos para com pais também, né? Porque é muito importante nós entendermos isso. Não, mas o filho não tem que honrar o pai? Tem que honrar o pai, mas muitos pais magoam os filhos. Magoam com atitudes, magoam com palavras, denigrem o filho, sabe? E aquilo, amados, vai gerando ferida na alma. E a criança, ela cresce, ela vai sendo formada com aquela ferida.
E vai se tornar um adulto com as emoções totalmente instáveis. Por quê? A ferida está ali e precisa ser curada. Amém? Então é muito importante nós nos atentarmos para isso. É muito importante nós ficarmos atentos àquilo que nós estamos plantando. Porque tudo que nós plantarmos, nós vamos colher. Então, uma palavra é uma semente, uma atitude é uma semente, um gesto é uma semente. Então, se eu planto amor, eu vou colher ódio? Não, eu vou colher amor. Agora, se eu planto uma atitude áspera, né, uma atitude totalmente fora de um padrão amável, eu não vou poder esperar amor em troca. Amém? Então, aquilo que eu planto, eu vou colher. Então, eu tenho que plantar este respeito na vida das pessoas, eu tenho que plantar o amor na vida das pessoas, principalmente aqueles que são da nossa família. Para que eles cresçam se sentindo amados, para que eles cresçam se sentindo aceitos, principalmente pela própria família. Porque, amado, é muito doído uma pessoa crescer dentro de uma família com um sentimento de rejeição. É muito doído uma pessoa crescer, sabe, junto com outros irmãos, se sentindo excluída. Então nós não podemos, nós cristãos não podemos. Tá claro? Tá claro? Amém? Então assim, o diabo ele usa de mentiras, tá? Ele usa de mentiras para tentar nos atacar, para tentar fazer com que nós não vivamos felizes. Então, para que você entenda, a doença é uma mentira. Como assim, pastor? Toda doença é uma mentira para o povo de Deus. Não, mas o povo de Deus então nunca fica doente? Não estou falando isso. Estou falando que a doença para o povo de Deus é uma mentira. Então ela aparece na nossa vida. De vez em quando surge uma ou outra. Não é verdade? Só que, quando ela aparece, o que eu tenho que entender? Que é uma mentira. Não é uma verdade. Qual é a verdade, pastor? A verdade é que pelas pisaduras de Cristo nós somos sarados. Então, na vida de um filho de Deus, as enfermidades todas já foram vencidas por Jesus na cruz do Calvário. Toda doença, tanto física como emocional, não existe uma sequer que o Senhor Jesus não possa curar. E graças a Deus por isso. E hoje, amados, para encerrar este ensinamento a respeito das emoções, nós vamos falar sobre depressão. Um assunto que a maioria das igrejas, amado, prefere deixar debaixo do tapete. Um assunto que a maioria das igrejas preferem não falar a respeito do assunto, porque não são preparadas para tratar deste assunto. Então nós vamos falar sobre essa doença que afeta jovens, que afeta adultos, que afeta idosos, que afeta homens e mulheres, ricos e pobres. Não respeita nada. Onde ela achar uma brecha, uma porta, ela vai se instalar. Então a depressão é uma doença na alma que acaba afetando o corpo. Os padrões de pensamento e o humor do indivíduo. Quanto mais tempo a pessoa sofre de depressão, mais difícil livrar-se dela. Mas não é impossível, diga graças a Deus. O nosso corpo, a nossa alma, ela vai se adaptando a um modo de viver, conforme eu repito. Então, a forma repetitiva que eu tenho de viver, o meu corpo, a minha alma vai assimilando, vai acostumando com aquilo.
Então, por isso, quanto mais tempo uma pessoa sofre, né, com a depressão, mais difícil vai ser dela se livrar, porque ela já está acostumada com aquele mal sobre a vida dela. Mas é importante saber que para Deus tudo é possível. Em Lucas 18, 27 diz: mas ele respondeu: os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. E graças a Deus por isso. Aquilo que é impossível para mim, para você, para Deus, é possível. Então a igreja precisa ser ensinada a tratar alguém que esteja passando por essa situação. Principalmente na questão de palavras, na questão daquilo que eu não devo falar para uma pessoa que se encontra com depressão. Então, assim, eu não posso falar, por exemplo, uma pessoa que é crente em Jesus e se encontra no momento de depressão. O que eu não posso falar para ela jamais? Amado, ore mais. Leia mais a Bíblia. Está precisando de palavra. Ou então, isso vai passar logo. Como assim? É um mal na alma, como é que vai passar logo? Assim? Precisa de cuidado. Então, há várias maneiras de nós agravarmos o estado depressivo de alguém. É o que nós aprendemos aqui. O que nós temos que fazer? Nós temos que enxergar na pessoa os pontos positivos dela, as qualidades dela, não os defeitos. Por quê? Porque é sempre ensinado aqui, o marido sempre exaltar a esposa sempre exaltar o marido, os pais sempre exaltar os filhos, tornando notório o quê? As qualidades. Porque uma pessoa que só fica falando defeito, amado, falando defeito, denegrindo, chega uma hora que a pessoa fala: eu não sirvo para nada. Eu não sou importante. Não presto para nada. E a pessoa ela vai se afundando consigo mesma. Estão entendendo? Então uma pessoa que está em depressão, amada, ela já está no fundo do poço. O que ela não quer ouvir, é alguém falando que ela está sem Deus. Entende isso? Ela já sabe que ela está no fundo do poço. Ela já sabe que ela está no estado, né, sem força nenhuma. E aí chega uma pessoa e diz: você tem que orar mais, você tem que ler mais a Bíblia, você precisa de Deus. Então, amados, ela já sabe que ela não está vivendo de modo feliz. Ela já sabe disso. Então, no legalismo, na maior parte das igrejas, é isso que as pessoas falam para quando uma pessoa da igreja está passando por essa situação. Claro, está precisando de Deus. Está afastado de Deus. Precisa aumentar a comunhão com Deus. Então, o que nós temos que entender? Alguém doente é alguém doente que necessita de cuidados. Alguém que de fato está passando por isso, com todo respeito aqui com a expressão que eu vou usar, amado, mas não é frescura. Fulano está com depressão. É frescura. Não é. Não é mimimi. É algo que é sério, porque é uma investida do inimigo para abater, para derrubar a pessoa, para fazer ela se sentir exatamente naquilo que ela está se sentindo, como nada. Um discurso interno totalmente negativo,
sobre a própria vida, sobre ela, sobre as coisas à sua volta. Então, quantos de nós não passamos por alguma enfermidade, amado, que o nosso corpo pediu cama? Hã? Passou? Eu já passei por situações em que eu tive que ir para a cama. Porque eu tive que ser tratado na cama, não conseguia ficar em pé. Quantos já passaram por problemas sérios de saúde e precisaram fazer um repouso por longo tempo? E algumas pessoas ficam forçando outras a vencerem aquilo que elas não conseguem. E isso que causa um agravamento da situação. E a pessoa diz, não, você tem que reagir, você tem que sair dessa. Sabe, forçar a pessoa aquilo que ela não consegue. Então nós devemos sempre pensar no que nós vamos falar. Se a pessoa está passando por um momento de depressão, eu tenho que ter a sabedoria no meu falar, para que as minhas palavras tragam saúde para essa pessoa. Para que as minhas palavras tragam cura para essa pessoa. E não que agrave mais o problema que ela está passando. Porque são pessoas que estão fragilizadas, estão enfraquecidas, não conseguem pensar como você, não conseguem sentir como você de uma forma saudável. E por isso, nós temos que ter esse entendimento. Amém? Às vezes ela está até conversando com você naturalmente, ali normalmente, mas as emoções dela, amado, está totalmente desalinhada. Está totalmente, conturbada. E o que é depressão, pastor? A depressão, amado, é uma doença psiquiátrica que altera o humor, sendo caracterizada por uma tristeza profunda e forte sentimento de desesperança, associado a sentimentos de dor, amargura, baixa autoestima e culpa, causando distúrbios do sono e do apetite. Então, no natural da vida, todos passamos por dificuldades, amém? Isso é natural no nosso viver. Nós enfrentamos situações adversas e nós sofremos, às vezes, com algumas coisas. Nós ficamos tristes e angustiados. Porém, nós encontramos a saída para superarmos essas adversidades. Mas se a situação é com alguém que se encontra com depressão, tudo é mais difícil. Tudo é mais difícil, amado. Então, é mais complicado, porque ela não tem mais o interesse por aquilo que lhe dava satisfação e prazer na vida. E agora, não existe mais a esperança, não há perspectiva de alegria. Quem está entendendo? Todas as doenças que estamos tratando, amado, são doenças da alma. Não tem nada a ver com o espírito. Porque nós somos espírito, alma e corpo. Então, essas coisas que nós estamos falando aqui é da alma. O que é a alma? É os sentimentos, é os pensamentos, são as emoções, é o meu raciocínio, é o meu intelecto. Ok? O meu espírito está guardado no Senhor. Sou um espírito com Deus. Você é um espírito com Deus. Então o teu espírito está guardado. Diga, o meu espírito está guardado. Crê nisso? Porque você é um espírito com o Senhor. A Bíblia diz que aquele que se une com o Senhor, ele se faz um espírito com Deus. Então, todas estas mazelas se dão na nossa alma, que são os nossos sentimentos. Então, tudo o que nós estamos falando aqui não tem nada a ver com o espírito. Porque algumas pessoas dizem, não é, quando vem uma pessoa
depressiva, a pessoa diz, isso aí é um estado de espírito. Já ouviu alguém falar isso? Isso aí é um estado de espírito? Não, não é. É um estado da alma. Amém? Assim como a ansiedade também que nós falamos aqui. Também é a depressão. Todos sintomas emocionais. Que são o quê? Os desequilíbrios na alma. A depressão, amado, ela não é algo novo. Só para que a igreja saiba. A depressão, ela já é encontrada na Bíblia Sagrada. Em algumas pessoas que tiveram esse problema. Momentaneamente, mas passaram por isso. O nosso irmão Jó passou por um momento de depressão. Nosso irmão Moisés passou por um momento de depressão. O nosso irmão Jonas passou por um momento de depressão. O nosso irmão Elias passou por um momento de depressão. O nosso irmão Davi, o rei Davi, passou por um momento de depressão. O nosso irmão Pedro passou por um momento de depressão. Nosso irmão Paulo passou por um momento de depressão. E até mesmo o nosso Senhor Jesus Cristo, nos dias da sua carne, passou por um momento de depressão. Então são homens que tiveram seus períodos de depressão. Não foram pessoas deprimidas, vamos entender, tá? Mas passaram por depressão. Por quê? Há o tipo de depressão que é momentânea, a pessoa se sente deprimida, mas logo ela se reestabelece. E há a depressão permanente, que perdura por longa data. Amém? Então, Salmo 119, versículo 28, diz assim: a minha alma de tristeza verte lágrimas. Fortalece-me segundo a tua palavra. Só a palavra de Deus tem o poder de reverter toda tristeza em alegria. Então entenda isso. Só a palavra de Deus tem o poder para curar toda tristeza na alma. A pessoa pode querer fazer o que for, amado. Ela pode tentar, sabe, de outros jeitos, buscar uma alegria, buscar ser feliz, buscar a felicidade, eu não sei. Pode buscar o que for, mas não vai conseguir mudar este quadro. Um quadro de tristeza profunda, que é a depressão, só se muda pelo poder da palavra de Deus. Eclesiastes 3, 1 e 4 diz assim: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de prantear e tempo de saltar de alegria. Então, se a depressão um dia chega, um dia tem que ir embora. Amém? Por um caminho chegou, por 7 vai bater em retirada. O Salmo 30, versículo 5 diz assim: porque não passa de um momento a sua ira. O seu favor dura a vida inteira. Ao anoitecer, pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. Então, a depressão, ela pode chegar na vida de uma pessoa. Mas se essa pessoa buscar na palavra de Deus o socorro, essa depressão vai embora. E toda tristeza, todo choro será convertido em alegria. Porque é o que está escrito: ao anoitecer pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. Em Romanos 10, 17 diz: e assim, a fé vem
pela pregação. E a pregação pela palavra de Cristo. Então, como que a minha fé, a tua fé, a fé dom de Deus que nos foi dada, é ativada? Pela pregação. E a pregação da palavra de Cristo. Então, pelo poder da palavra que é pregada ao meu espírito, eu recebo a força de Deus para vencer todo o mal. Crê nisso? Aleluia. Olha, amado, o Senhor Jesus diz assim, ó, aquele que ouve as minhas palavras e as pratica é um homem prudente. É aquele que edificou a sua casa sobre a rocha. A rocha é Jesus Cristo. A rocha é a palavra de Jesus. Então, o homem que ouve a pregação da palavra de Cristo e a pratica, esse homem, essa mulher, vai passar por adversidades sem ser abatido. Porque Jesus diz que os rios viriam, as águas viriam com ímpeto, bateriam com força naquela casa, mas o que estava sobre a rocha não cairia. E o que estava sobre a areia, quem é? O que está sobre a areia é o que ouve e não pratica. Este que está sobre a areia, os rios, né, viriam as chuvas, correriam os rios, bateriam com ímpeto naquela casa e a sua queda seria, a sua ruína seria grande. Por quê? Foi edificada sobre a areia. Então eu preciso entender, amado, que nem eu e nem você estamos isentos de passar por uma depressão. Estão entendendo? Pastor, mas eu estou aqui na igreja. E daí? Você está aqui na igreja, amado, não significa nada. Com todo respeito pela tua vida. Eu quero que você continue vindo na igreja. Porque é o que Deus quer para a tua vida. Agora, você vir aqui, sentar e ir embora. 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 E não adiantar nada para você o que Deus está falando aqui? Me desculpa, amado. O vento vai vir e vai bater com força. Assim como vem e bate na minha vida. E se eu não estiver alicerçado na rocha que é Jesus Cristo, eu caio. Quem está entendendo? Então nós não podemos brincar com essas coisas, sabe? Nós não podemos achar que isso nunca vai acontecer na minha vida. Por quê? O inimigo, ele fica ao derredor. E ele é astuto. Então, se eu não fizer a minha parte, amado, ele veio para roubar, matar e destruir. O inimigo veio para roubar, matar e destruir. Jesus disse, orai e vigiai. Há uma necessidade. Há uma necessidade, e essa necessidade ela é pessoal. Diga, é pessoal. Diga, eu tenho a necessidade de cuidar das minhas emoções. Amém? Em Lucas 17, versículo 6 diz, respondeu-lhes o Senhor, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a esta moreira, arranca-te e transplanta-te no mar, e ela vos obedecerá. Da palavra de Deus vem a cura para toda enfermidade. Da palavra de Deus vem a cura para a depressão. Da palavra de Deus vem a salvação para a nossa alma. E você diga amém. Salmo 119, versículo 81 diz assim, desfalece-me a alma, aguardando a tua salvação. Porém espero na tua palavra. Então a palavra reverte o choro em riso, a tristeza em alegria. A palavra de Deus traz salvação para a alma abatida. Amém? É a palavra que transforma a situação de uma pessoa que está deprimida. Então nós vamos agora aqui
estamos falando sobre depressão, nós vamos falar das causas. Está no telão, pastora? Tá? Então, por favor. Então, nós vamos aqui eliminar os mitos, tá? Na questão da depressão. O primeiro mito é falta de fé. A pessoa vê uma com depressão e fala, isso aí está faltando fé. Mito. Autopiedade. Mito. É errado um cristão ter depressão? Mito. Todos nós estamos sujeitos. É um estado de espírito? Mito, porque é um estado da alma. É possessão demoníaca? É mito, porque é uma doença da alma. Amém? Então, eliminamos os mitos. Então vamos ver as causas físicas da depressão. Falta de sono, falta de exercícios, efeitos colaterais de drogas, doenças físicas, dieta imprópria, tensão pré-menstrual, TPM, pós-parto, tendência genética, disfunção neuroquímica, tumores no cérebro, distúrbios glandulares, medicamentos antidepressivos, quando receitados para outras coisas que não são depressão. Então, por exemplo, a pessoa ela não está com depressão e ela vai por alguma outra coisa no médico, num especialista, a especialista receita um remédio para depressão para ela. Então, aquele remédio receitado para depressão pode gerar no paciente uma depressão. Está entendendo? Alta demanda de adrenalina, especialmente nos idosos. Como assim, pastor? O idoso recebe algo impactante, sabe, uma notícia, um acontecimento, e aquilo, sabe, aumenta a adrenalina. Pode gerar uma depressão. Carência de vitaminas, exaustão, desequilíbrio hormonal, desequilíbrio químico, insuficiência de serotonina. Isso são causas físicas. Amém? Causas físicas. Então, assim, a insuficiência de serotonina, a gente pode já ajudar aqui você. Vai, pode começar. Olha para mim e me imita. Dá um sorrisinho. Libera aí a serotonina. Você sabe que o sorriso libera a serotonina? Hã? A pessoa que começa a ficar deprê, ela não consegue nem sorrir. Não é? Ela não tem vontade de sorrir. Por quê? Na mente dela, vai sorrir para quê? Ela não tem motivos para sorrir. Então, quando você não quiser sorrir, força. Sabe aquele sorriso amarelo que as pessoas falam? É amarelo? É amarelo? É, olha lá, um sorriso amarelo. Dá um sorriso amarelo. Já é alguma coisa. Amém? Porque tem pessoas, mas são carrancudas. São carrancudas, são feias. É. A pessoa que sorri, ela é bonita. A pessoa que sorri, ela mostra a luz. Ela mostra brilho. Não é? Ela é alegre, ela é feliz. Agora a pessoa que não tem, sabe? Ela não tem motivo para rir. Meu Deus, nenhum. Nenhum motivo. Então olha para o irmão que está do seu lado, dá um sorriso lindo para ele aí. Dá um sorriso lindo para ele. Vai, vamos ver. Vamos ver. Oh, glória. Olha lá, olha que gargalhada gostosa, olha. Olha que bênção. Olha quanta serotonina sendo liberada, olha.
Amém? Então vamos continuar. Outras causas que podem se dar através dos pensamentos. Então a pessoa começa a pensar que a vida é ruim. A pessoa começa a pensar que não há controle sobre a vida. A pessoa começa a pensar, eu sou um fracassado. Eu não tenho nenhum valor. Eu sou culpado por algo que aconteceu no passado. A pessoa começa a se culpar. A pessoa não consegue realizar nada na vida, não consegue atingir os seus objetivos. E todo tipo de pensamentos negativos estão na mente da pessoa. Então isso começa, sabe, a se intensificar na vida da pessoa até levá-la a uma profunda depressão. Então, os pensamentos de alguém determinam o modo como ela se sente. Guarde isso, amado. Os pensamentos de alguém determinam o modo como ela se sente. Pensamentos se transformam em emoções e sentimentos. Outras causas de depressão. Coisas do passado. A raiva aprendida com os pais. É, pastor? É. Raiva repassada para filhos. Por exemplo, um pai que tinha raiva de um irmão. Um exemplo. Ou de uma irmã, não sei. E aí ele pega e fala para toda a família que ele tem essa raiva. Aí os filhos acabam tendo a raiva desse parente, porque o pai tem a raiva. Estão entendendo? Então, isso pode levar a uma depressão na vida de uma pessoa. Raiva guardada e não tratada. A pessoa fica remoendo a situação. Falta de disposição para perdoar. A pessoa tem o coração duro, não se esforça para perdoar aquela situação, aquela pessoa. A pessoa tem baixa autoestima. Insucesso na vida. Mágoa não resolvida. Tudo isso pode gerar depressão, hein? Estão entendendo? Violência doméstica. Falta de amor e carinho. Rejeição na infância. Alvos não alcançados. Conflitos na adolescência com os pais. Um lar instável. E herança genética. Tudo isso pode causar depressão na vida de alguém. O estresse também. Esgotamento físico e mental. Muito trabalho ou muito estudo. Pessoa que se entrega muito, sabe, num trabalho que a consome ou no estudo, chega um ponto que ela entra no esgotamento. Esse esgotamento pode levá-la a uma depressão. Perda ou luto. A perda de uma oportunidade, a perda do emprego, do status, da saúde, de bens, a perda em uma competição por alguma vaga, por alguma coisa, tá? A pessoa não consegue, ela fica frustrada, isso pode trazer uma depressão. Perda de pessoas por óbito, não é? Alguém muito querido venha a falecer e a pessoa entra numa depressão profunda. Divórcio ou separações prolongadas. Isso também pode causar a depressão. Então, a depressão tem sintomas. Amém? Nós vimos aqui causas. Ok? Fala causas. Agora diga sintomas. Então, agora nós vamos ver os sintomas. Amém? Então, vamos lá, pastora. Sintomas físicos. Dificuldade para dormir ou dormir em excesso. Tá? E assim, não é porque a pessoa tem dificuldade para dormir ou dorme em excesso que ela tem depressão, tá? Vamos aqui deixar bem claro. Eu vou ler aqui alguns
E nós vamos entender que 3 ou mais aqui associados, isso pode ser uma depressão. Tá? Isso aqui é muito bom a gente ter esse conhecimento, amado, para que a gente seja sempre vigilante. Amém? É importante a gente estar vigilante. Porque de repente a coisa está acontecendo do nosso lado e a gente não está percebendo. Por falta de conhecimento. E o que Deus disse? O meu povo é destruído, o meu povo perece por falta de conhecimento. Então, esse conhecimento, assim, pastor, mas essa coisa científica é o que me interessa. Interessa abrir os teus olhos para você perceber uma situação que de repente pode estar diante dos teus olhos, na tua própria vida ou na vida de alguém. Amém? E sendo identificada logo, mais fácil de ser resolvido. Pelo poder da palavra de Deus. Amém? Então, é muito importante isso. Isso é de precioso valor. Então, a pessoa, dificuldade para dormir ou dormir em excesso, a perda de apetite, a perda ou ganho anormal de peso, perda de interesse por sexo na vida dos casados, tá? A pessoa, tanto homem como mulher, ela perde o interesse, ela começa a apresentar falta de energia. Então, 3 ou mais aqui associados pode ser um início de depressão, de uma depressão. Amém? Tá claro? Então vamos lá para mais sintomas. Padrões de pensamentos. A pessoa ela apresenta dificuldade de concentração. Então, mas isso às vezes na vida de uma criança. Tem crianças que têm problema com concentração. Tem ou não tem, irmã Vera? Não estou dizendo que é, mas pode ser uma depressão. A criança, ela pode estar ali tendo uma vida deprimida por algumas causas que venham a existir talvez dentro da família, dentro do lar, no convívio com a família. E a pessoa a criança ela tem essa dificuldade de concentração. Amém? Incapacidade para tomar decisões. A pessoa ela fica totalmente sem rumo, ela fica indecisa, ela tem muitas dúvidas. A pessoa ela é autocrítica severa e ela tem pensamentos de morte ou de suicídio. E o discurso interno dela é sempre negativo a respeito de tudo, de todos e de si mesma. Amém? Nós estamos vendo o quê? Sintomas da depressão. Os sintomas emocionais. A pessoa ela tem a sensação de falta de esperança. Ela sente culpa e vergonha. Irritabilidade, ela se irrita fácil. E uma tristeza excessiva. Os sintomas nas atividades diárias. Redução no ritmo, na maioria das atividades. Afastamento dos contatos sociais, ela vai buscar isolamento. Perda da qualidade do trabalho. E desleixo com a aparência pessoal. Não vai ter mais, sabe? Não vai querer fazer uma barba, não vai querer escovar dente, não vai querer às vezes nem tomar banho. Comportamento e atitudes irresponsáveis. Então são esses sintomas nas atividades diárias. Então, amados, mediante a este conhecimento, o que fazer se existir em nós alguns sintomas que nós acabamos de ver? O que fazer? Nós devemos encarar e tratar sem receio,
sem nenhuma vergonha e sem ficar esperando que o outro venha me ajudar. Por quê? Sou eu que tenho que buscar a ajuda. Sou eu que tenho que identificar. Amém? Sou eu que tenho que me auto-examinar. E se eu enxergar algum sintoma, eu preciso buscar a ajuda. Por quê? Tem pessoas que às vezes esperam, né? Esperam. E aí outros observam e notam a diferença na pessoa. E aí ficam. Tem que ajudar. Tem que ajudar. Tem que ajudar. Amado, mas ninguém pode fazer nada por ninguém se esse alguém não quiser ser ajudado. Estão entendendo? Se a pessoa não quer ser ajudada, eu não posso ajudar. Então eu vou ajudar e posso ajudar quem quer ser ajudado. Estão entendendo? Então, isso aqui agora é algo bem aqui particular para nós. Se porventura eu perceber em mim algum sintoma deste, pastor, preciso de ajuda. Irmão, preciso de ajuda. Busca conselho, busca ajuda. E nós vamos ajudar. Amém? Por quê? Nós temos a palavra de Deus. Nós temos o socorro aqui bem presente nos momentos da nossa angústia. Então, momentos de dificuldade todos nós vamos ter. Mas nós vamos passar por eles como mais que vencedores. Amém? Então, sozinhos não é possível. É necessário pedir ajuda. Precisa ter o quê? O interesse de mudar. Eu estou vendo o sintoma negativo, o sintoma contrário, eu preciso querer reverter isso. Eu preciso querer vencer esse mal. Eu preciso me permitir ser ajudado. Depressão tem que ser tratada. Diga isso, depressão tem que ser tratada. Então, o caminho para a cura é atacar a causa e não os sintomas. O que vai identificar são os sintomas. Mas o ataque tem que ser o quê? Nas causas. Então nós precisamos o quê? Se aparecer algum sintoma, nós temos que descobrir a causa. E para isso eu não posso fechar meu coração. Meu coração tem que estar aberto. Se preciso for, eu tenho que expor as minhas feridas para que elas sejam tratadas e curadas, para que eu tenha uma vida plena e abundante. Amém? Louvado seja Deus. Filipenses 4, versículo 8, diz a palavra do Senhor: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Aleluia. Então, para mudar sentimentos, é necessário mudar a maneira de pensar. Diga isso, para mudar sentimentos, é necessário mudar a maneira de pensar. Depressão é uma doença da alma que afeta os meus sentimentos. Então, se eu desejo a cura, eu preciso mudar a maneira de pensar. Quais os pensamentos que estão provocando e alimentando a depressão na alma? Eu preciso identificar. Por isso o pensamento tem poder.
Diga isso, o pensamento tem poder. Amado, você não está acreditando. Desculpa, mas ou você vem em jejum. Então eu vou pedir para você repetir. O pensamento tem poder. Agora eu acreditei um pouco mais. Provérbios 23, 7a, a Bíblia diz, porque como imagina em sua alma, assim ele é. Como você se imaginar, assim você vai ser. Como é que você se imagina? Você tem que se imaginar, amado, como Deus te vê. Deus te vê vencedor. Deus te vê perfeito. Deus te vê abençoado. Deus te vê realizado. Deus te vê com a vida abundante. Deus te vê salvo. Deus te vê justo. Deus te vê santo. Deus te vê justificado, porque Ele já te justificou, Ele já te salvou, Ele já te glorificou. Então você tem que começar a se enxergar como Deus te enxerga. Amém? Porque como você imaginar em sua alma, assim você vai ser. Se você começar a querer imaginar que você é um pecador, que você não é merecedor de nada, que você é um culpado, que Deus está te olhando com olhos de condenação, amado, você vai ter uma vida totalmente destruída. Você não vai viver a vida abundante que Jesus consumou na cruz a teu favor. Porque é isso que o diabo quer. Confundir a tua mente. Ele veio para roubar, matar e destruir. Joel 3,10 diz: forjai espadas das vossas relhas de arado e lanças das vossas podadeiras. Diga o fraco, eu sou forte. Diga o fraco, eu sou forte. Então, identificou o mal, identificou aquilo que vem para destruir, se levanta, irmão. Se levante mesmo com pouca força e diga: eu sou forte. Só a palavra de Deus tem poder para mudar definitivamente o pensamento. Então há pessoas que querem o isolamento, preferem ficar sozinhas dentro de um quarto. Né? A pessoa diz, fecha a porta, apaga a luz. A pessoa quer ficar no escuro, sozinha. Então são pessoas que às vezes precisam ser estimuladas. Precisam ser, ajudadas a participar de uma rotina diária. Às vezes vencer até a influência de um ambiente. Vencer a influência, às vezes, de uma decoração, às vezes, de um quarto, ou de um lugar da casa que a pessoa fique. Às vezes tem que mudar uma cortina, mudar a cor de um quarto, não sei. Mas são coisas que precisam ser identificadas para que haja mudança de hábito. Amém? E detalhe, mas decisão importante não se toma num período depressivo. Eu estou me sentindo depressivo, eu preciso decidir se eu largo meu emprego ou não. Amado, não decida nada. Vai primeiro curar essa emoção tua aí que está precisando ser curada. Depois você vai tomar a decisão. E tem pessoas que tomam decisões num período depressivo, amado, acabam com a própria vida. Destroem a própria vida porque tomaram uma decisão no momento errado. Está claro até aqui? Então, como sair da depressão ou evitá-la? Primeiro, confiar em Deus. Diga, confiar em Deus. Filipenses 4, 11 a 13, apóstolo Paulo diz: digo isto, não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Então nós temos que aprender a viver contente. Nós temos que aprender a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado,
como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias, já tenho experiência, tanto de fartura como de fome. Assim, de abundância como de escassez. Olha o que Paulo passou. Paulo passou fome. Teve necessidades. Mas ele passou contente. Hoje, amados, às vezes uma situação adversa vem na vida do crente e o crente arranca os cabelos, amado. Entra num desespero. Ah, porque Deus esqueceu de mim. Porque Deus não faz. Amado, se revolta contra Deus. E o ensinamento é: aprende a viver contente em toda situação. Aprenda a honrar a Deus em toda situação, em toda circunstância. Ele diz: de tudo, em todas as circunstâncias, já tem experiência. Tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso, diga isso, tudo posso. Naquele que me fortalece. Aleluia, amado, glória a Deus. Glória a Jesus. Então, aprender a viver contente, independente da circunstância. Eu tenho que crer que Deus tem algo melhor para a minha vida. Eu tenho que preparar a minha mente para viver esse melhor. Mas se isso ainda não acontece, não é isso que vai me abater. Não é isso que vai tirar o meu foco com Deus. Porque em tudo eu estou contente. Eu sei que Deus está no controle da minha vida, eu sei que é Ele que está me guiando. Então, a minha fé me leva além. Mas é no tempo do Senhor, não é no meu. Então, tem pessoas que também sofrem e entram em depressão porque não entendem isso. Querem as coisas no seu tempo. Querem fazer do seu modo e não querem esperar o jeito de Deus. Não querem obedecer a Deus. E aí entram em depressão, sofrem e pagam as consequências. Então é necessário a gente ter essa maturidade. É necessário a gente aprender a andar com Deus contente. Olha para o teu irmão e diz para ele: viva contente. Amém? Ele deu um sorriso para você aí ou não? Se ele não deu, fala de novo. Viva contente. Aí, amém. Glória a Deus. Segunda coisa, amado, para você, para a gente sair de depressão ou evitar depressão. Esperar em Deus. Isaías 40, versículo 31 diz: mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Então os que esperam no Senhor não perdem as suas forças. Os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Sobem, não caem. Sobem, não caem. Com asas como águias. Correm e não se cansam. Caminham e não se fatigam. Ter a certeza, amado, que Deus está no controle da minha vida faz toda a diferença. Então diga: Deus está no controle da minha vida. Por isso eu sei que Ele tem o melhor para mim. Amém. Deus é bom. Deus é bom, aleluia. Isaías 46, versículos 10 e 11. Não, pastora, não é esse. Desculpa, é Salmo 46, não é Isaías. Passei errado para você, minha esposa. Tá fácil aí? Eu leio aqui na Bíblia. Direto aqui, ó. Salmo 46, não sei por que eu escrevi Isaías. É que eu tinha lido o texto antes de Isaías. Glória a Deus. Salmos 46,
versículos 10 e 11 diz assim: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém? Então diz para quem está do seu lado, te aquieta. Diga para ele, te aquieta e fique contente. Ele deu um sorriso para você? Ele não deu? Repete aí, te aquieta e fique contente. Amém, igreja? Glória a Deus. Deus está falando com você? Amém. Quer sair da depressão, evitá-la? Medite na palavra de Deus. Diz Josué 1:8. Não cesses de falar deste livro da lei. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Onde estão os bem-sucedidos? Onde estão os homens e as mulheres de atitudes de sucesso? Está aqui, amado, uma atitude de sucesso. Meditar na palavra de Deus, aprender com o Senhor, nos leva ao sucesso. Nos leva onde Deus quer nos colocar. Então, meditar na palavra me protege. Meditar na palavra me afasta daquilo que gera depressão. Exercitar o fruto do Espírito Santo. Isso ajuda a evitar a depressão e ajuda a sair da depressão. Gálatas 5, 22 e 23. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Então, você manifestar isso continuamente, amado, sabe, este fruto do Espírito, e o fruto do Espírito é tudo. Ah, pastor, eu tenho sim o domínio próprio, mas não tenho amor, então não adianta nada. Ah, eu tenho amor, mas não tenho alegria, não adianta nada. Ah, eu tenho alegria, mas não tenho a mansidão, não adianta nada. Então o fruto do Espírito ele se completa em tudo isso aqui que Paulo diz que é o fruto do Espírito. É amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Então, é um conjunto. Amém? E quando eu manifesto isso, no meu dia a dia, no meu viver, eu estou blindado contra a depressão. Não deixar de congregar e manter a comunhão com os santos. Hebreus 10, 25 diz assim: não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, passamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. O que nós temos que fazer? Nos admoestar. Nos ajudar a ser constantes na congregação. Nós não podemos deixar de congregar. Precisa ser, na minha vida, a prioridade. Congregar. Estar na casa do Pai, para que eu receba de Deus a proteção, porque a comunhão com os santos me protege. A comunhão nos fortalece, a comunhão nos ajuda a superarmos um momento de adversidade. E quando eu me afasto da comunhão dos santos, amado, fica mais fácil o mal prevalecer contra a minha vida.
Na comunhão dos santos, Deus nos guarda. Na comunhão dos santos, amado, Deus me guia, Deus me aconselha, Deus me cura. Deus me dá a vitória. E eu vou para o último ponto de como evitar ou sair de uma depressão. Ser generoso e dedicar-se aos outros. Ser generoso e dedicar-se aos outros. Isso faz com que uma pessoa saia de uma depressão ou que evite uma depressão sobre a sua vida. Salmo 34:18 diz assim: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito oprimido. Salmo 33:18-22: eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam na sua misericórdia, para livrar-lhes a alma da morte e no tempo da fome conservar-lhes a vida. Nossa alma espera no Senhor, nosso auxílio e escudo. Nele o nosso coração se alegra, pois confiamos no seu santo nome. Seja sobre nós, Senhor, a tua misericórdia, como de ti esperamos. Amados, o Senhor tem o poder de restaurar. O Senhor tem o poder de mudar uma situação. Então, aquilo que a pessoa pode olhar e dizer, isso não tem mais jeito. Para Deus, tem jeito. E isso em qualquer área da vida. Nós estamos falando aqui de depressão, porque é isso que Deus está nos ensinando. Mas para qualquer situação da vida, tudo há uma solução da parte de Deus. Tudo há uma saída para que fique bem, para que haja gozo, para que haja alegria, para que haja o regozijo no Senhor. Amém? Quero ler mais 3 textos e encerrar a mensagem. Isaías 25:8 diz: tragará a morte para sempre. E assim enxugará o Senhor Deus as lágrimas de todos os rostos, e tirará de toda a terra o opróbrio do seu povo, porque o Senhor falou. Então, amados, não haverá mais lágrimas. Não haverá mais lágrimas. Não haverá mais choro. Não haverá tristeza, não haverá vergonha. Receba isso para a tua vida. O Salmo 30, versículo 11 e 12 diz: converteste o meu pranto, o meu choro, em folguedos. Tiraste o meu pano de saco e me cingiste de alegria, para que o meu espírito te cante louvores e não se cale. Senhor, Deus meu, graças te darei para sempre. Senhor, Deus meu, graças te darei para sempre. E eu encerro com João 16:33. Estas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Que assim seja, porque assim disse o Senhor nesta noite. Aleluia. Tende bom ânimo. Diz para o teu irmão que está do seu lado. Tende bom ânimo. Diga, tende bom ânimo, você também já venceu. Amém? Você também já venceu, amado. Tende bom ânimo, porque aquele que venceu habita em você. Aquele que venceu o mundo habita em você. Você também já venceu. Fique de pé no seu lugar. Eu quero orar junto com você, orar por você.
Louvado seja o nome do Senhor. Por 7 cultos, o Senhor nos ensinou. Foram 7 preciosos cultos, 7 preciosas mensagens que nos ensinaram a cuidar das nossas emoções, que nos mostraram a importância que nós devemos dar às nossas emoções. É muito sério. É algo muito sério. É um campo de ataque do inimigo. As nossas emoções, os nossos sentimentos. E nós vimos isso, que desde o ventre da nossa mãe foi campo de ataque do inimigo. E muitas feridas, né, foram abertas, mas importa que Jesus nos curou. Importa que Jesus nos sarou, nos fez novas criaturas, para andarmos em novidade de vida, para vivermos o novo e não mais o velho, para caminharmos olhando para aquilo que está diante de nós, esquecendo das coisas que para trás ficaram, crendo que grandes coisas estão por vir. Haverá muitos motivos de riso e de alegria na tua vida. Eu creio nisso, amado. Eu creio assim. O Senhor, nosso Deus, nos colocou neste ministério, nesta igreja, na Cristo Vive, para vivermos o melhor desta terra. Não para termos uma vida destruída, não para termos uma vida de dor, de sofrimento, de angústias, mas ter uma vida feliz. E é isso que nós vamos viver aqui a cada dia. Homens, mulheres vencedoras, crianças, jovens, que nasceram para reinar em vida, para terem uma vida de sucesso, para terem um futuro brilhante. E assim vai suceder, para a glória do nosso Deus. Famílias fortes, famílias benditas, famílias que temem a Deus e que andam no seu caminho. Gostaria que você desse a mão aí para quem está perto de você. Se achegue, dê a mão a ela. Emoções curadas. Diga: as minhas emoções estão curadas. Diga: todas as minhas emoções estão curadas, porque eu sei quem eu sou em Cristo Jesus. O meu passado foi lançado no mar do esquecimento e tudo se fez novo para a honra, glória do nome do meu Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim. Senhor Jesus, nosso Deus e nosso Pai, Deus amado e bendito, Deus maravilhoso, Deus santo, Deus justo, Deus bom, o Deus que cuida de nossas vidas, o Deus que nos ama, o Deus que nos amou primeiro, o Deus que nos buscou onde nós estávamos e nos transportou do império das trevas, nos resgatou para si, porque somos o teu povo, somos os teus filhos, somos os escolhidos, os predestinados para viverem a graça de Deus nesta terra,
para desfrutar, Senhor, das tuas bênçãos, para desfrutar deste pacto de melhores e superiores promessas. Assim, Deus, nós oramos nesta noite, te agradecendo, Pai, por tudo que o Senhor fez em nosso favor, nestas 7 reuniões que tivemos aqui, nestas 7 mensagens, Senhor, nesta série maravilhosa que nos trouxe a cura, que nos trouxe a restauração, a restituição, que nos trouxe, Senhor, a alegria da vida, nos trouxe a alegria de viver, a alegria, Senhor, de viver em família, a alegria, Senhor, de viver como cônjuge, como filho, a alegria, Senhor, de existir. Obrigado, Espírito Santo, por elevar, Senhor, a nossa autoestima. Obrigado, Senhor, por elevar os nossos sentimentos, Pai. Por não existir mais dentro de nós nenhum discurso negativo. Pelo contrário, Senhor, agora nós podemos nos ver de modo positivo. Nós podemos nos enxergar de modo positivo, como o Senhor nos vê, como o Senhor nos criou, a tua imagem e tua semelhança, para louvor, honra e glória do teu nome. Assim, Deus, nós te agradecemos por tudo que o Senhor fez em nosso favor. Saímos daqui nesta noite com as nossas forças renovadas, com as emoções alinhadas, para vivermos o que nós nunca vivemos, para ver o que nunca vimos, Senhor. Pois grandes sinais e maravilhas irão acontecer em nossa vida, irão acontecer dentro de nosso lar, irão acontecer na nossa família, para louvor, honra e glória do teu santo nome. Assim nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. E todos aqueles que oraram e creem, digam amém e amém. Glórias a Deus.